Está bem? Eu tenho que começar, como os outros convidados, sinto a absoluta necessidade de agradecer à Maria Clara a oportunidade que nos deu de virmos assistir, ainda por cima como convidados, assistir ao vivo à quantidade de reflexões e debates inteligentes que se deram durante esta semana e que tocam, para a minha vantagem, nos problemas com que lido diariamente eu e a minha equipa. Vou falar o mais devagar possível para dar a oportunidade aos colegas brasileiros de recuperarem todas as sílabas que eu, no português de Lisboa, portanto, mentalmente façam esse exercício, por favor, e vou ler para não me perder no tempo. Aceitei com muito gosto o convite dos organizadores para participar neste colóquio, não só porque me revejo no termo humanidades digitais, mas sobretudo porque uso bastante e admiro os trabalhos dos autores que costumam ser identificados com essa área de estudo. Como estamos numa mesa redonda, apesar de, por definição, um contexto mais intimista do que o de uma conferência ou de uma comunicação, vou manter ao longo da minha intervenção um tom mais pessoal, também para as pessoas ficarem com uma ideia de um perfil possível de investigadora cujo percurso se cruza com o das humanidades digitais. Vejam como um espécime para ser observado aqui. A minha área de formação é a filologia e trabalhei durante 20 anos em edição e estudo de fontes textuais relevantes para o estudo do português clássico. Para os que são de fora da área, chamamos português clássico aquele que coincide com aquilo a que os historiadores chamam a Idade Moderna, ou em inglês Early Modern Ages. Portanto, vai desde o século XVI a inícios do século XIX. É uma área de grande interesse para os linguistas brasileiros, porque é aí que vai nascer a originalidade do português do Brasil, mas é uma área de grande interesse também para os historiadores do português europeu, porque será aí também que ele inicia um tipo de mudança que ainda não compreendemos muito bem e que suspeitamos todos, pelo menos as pessoas que têm mais conhecimento da área da sintaxe, que estão aqui a nascer duas línguas diferentes. Portanto, tem interesse linguístico, do ponto de vista da linguística e história. Eu trabalhei nisso, usando aquilo a que se pode chamar, com alguma ironia, a baixa tecnologia. Trabalhava com uma máquina de escrever, com uma máquina de calcular também, porque sempre usei métodos estatísticos, e depois passei para, já com grande evolução, para a baixa tecnologia do WordStar. O que eu estava a tentar fazer, como milhões de outras pessoas, milhares na área da linguística, depois milhões para outros trabalhos, era tentar imitar com aquela low-tech, no texto editado do meu computador, um modelo ideal que era o das edições dos filólogos do século XIX e do século XX, que tinham uma empaginação que vos é um bocadinho familiar àqueles que já pegaram nesse tipo de literatura. Como sabem, está o corpo do texto, tem a argumentação do autor, depois o pé de página, que pode ter este tamanho ou ser até muito maior, aí ficava a erudição, e depois, ou em anexo, isto antes das edições críticas se terem modificado graficamente um bocadinho, ou em anexo ou em lâminas separadas, a reprodução do facsímile do manuscrito. Este, por exemplo, é um texto da Carolina Michaelis de Vasconcelos de inícios do século XX, mas é o tipo de grafismo que é imitado pelos editores de texto filológicos do Ocidente deste século. As fontes que eu comecei a usar, depois de ter estudado primeiro um bocadinho os inícios da tipografia, da ortografia portuguesa, eram cartas particulares trocadas entre
pessoas preferencialmente de um estrato social baixo, apreendidas por uma instituição que perseguia alguma forma daquilo que era julgado crime na sociedade da época e que, por causa disso mesmo, foram usadas por aquelas instituições como provas para incriminar alguém que tinha sido acusado. Comecei por usar as cartas particulares que tinham sido apreendidas pela Inquisição Portuguesa no século XVII, porque me apercebi de que havia ali duas vantagens. Primeiro, era uma instituição que só apontava para a perseguição de classes não privilegiadas. E, ao apreender alguma correspondência privada que essas pessoas acusadas pudessem ter, tratava como instrumento de prova e rodeava de uma série de testemunhos que permitem ao estudioso hoje ver uma coisa rara, o que aconteceu imediatamente antes e imediatamente depois daquele texto, que por definição é mais próximo do registro oral do que um texto mais literário. Temos, fruto da investigação de um tribunal como o da Inquisição, a possibilidade de saber quem era exatamente quem tinha mandado aquela carta, quem a tinha recebido, em que condições aquilo tinha acontecido. Portanto, para um historiador da língua que normalmente não tem à sua disposição testemunhos em primeira mão de como é que a oralidade se utiliza no dia-a-dia, estas eram as fontes possíveis, as melhores possíveis a que podíamos aceder. Este é só um exemplo de uma dessas cartas, um bocadinho mais recente. O que eu tive a sorte de descobrir foi que este tipo de documentação era muito mais abundante num país com uma burocracia tão pesada como Portugal e antiga, muito mais abundante do que aquilo que se poderia esperar, e mais do que isso, teria paralelamente um desenvolvimento igual em Espanha. E, portanto, havia à espera de serem descobertos, de serem escavados, milhares de cartas destas, muitas delas escritas por classes sociais baixas, datadas desde o século XVI até inícios do século XIX e rodeadas de elementos que permitiam a sua contextualização. Portanto, veem bem, eram documentos, não se esqueçam, feitos inicialmente para terem uma vida efêmera, portanto, com muitos dos tiques do repentismo que pomos nos nossos enunciados em conversa face a face. Tínhamos ali um tipo de documentação bastante valioso, só que implicava mão de obra pesadíssima. A primeira pesquisa que fizemos, para terem uma ideia, fez-nos descobrir 1000 cartas contextualizáveis num conjunto de 17.000 processos. E um processo pode ter este tamanho, mas pode também ter este outro, que era preciso ler, era preciso codificar. Portanto, percebi logo que o que era preciso era montar uma grande equipa que fosse capaz de fazer uma campanha para recolher uma amostra suficientemente representativa e uma equipa interdisciplinar, porque era um tipo de documentação que só podia ser plenamente interpretado se fosse visto pelo olhar do historiador da cultura, pelo olhar do historiador da língua, pelo olhar do editor crítico de texto. Portanto, montei vários projetos a partir desta ideia. O primeiro foi o projeto CARD, que durou de 2007 a 2010, concentrado em documentação portuguesa. Depois, entre 2010 e 2012, entusiasmámos-nos e fomos para o século XX. Aí já recolhemos também, no CARD recolhemos 2000 cartas. No FLY recolhemos o tal que é concentrado no século XX, outras 2000 cartas, mas já não tão contextualizáveis. Essas eram só guerra, imigração, prisão e exílio, para termos também um conjunto representativo daquilo que as pessoas podem escrever em condições muito semelhantes, que é do isolamento. E agora, desde o ano passado, temos o projeto Postscriptum, que vai durar 5 anos, com uma equipa grande de 6 portugueses, 6 espanhóis, portanto uma equipa de 12 pessoas,
que pode trabalhar a 100% na pesquisa de todos os arquivos de Portugal e Espanha em busca da melhor amostra possível para montarmos um corpus pesquisável e interessante, quer para o público especializado, quer para o público leigo, porque não é preciso fazer um grande esforço de imaginação para perceber que uma pessoa fora da academia pode ter muitíssimo interesse, pode pegar naquele tipo de enunciado e ler aquilo como um pequeno conto, uma carta escrita por alguém que no século XVII foi aprisionado no mar e ficou 20 anos no Mediterrâneo, condenado às galés a remar, e depois, passados 20 anos, consegue fazer passar uma carta para a mulher, que chega 5 anos depois a dizer: eu estou vivo, e afinal a mulher já se tinha casado e tinha filhos muito antes. Como a Inquisição perseguia a bigamia, todo este tipo de coisa está tão investigada que nos vai permitir não só editar a carta, porque ele escreve penosamente por ser uma pessoa que mal consegue escrever, como reconstituir, como as testemunhas depois são chamadas para permitir à Inquisição decidir se aquela mulher é bígama ou não. Bígama era o termo que se usava, apesar de não ser muito correto. Temos ali, e isto então é interessante também para o público leigo, que vai ali conseguir, se nós trabalharmos numa visualização suficientemente atraente, vai aceder àquele material com outro tipo de interesse recreativo, mas porque não trabalharmos também para a recriação do público. É claro que a ideia da utilização de instrumentos informáticos se impôs imediatamente, o trabalho era demasiado grande, era preciso pensar na conciliação entre vários níveis de descrição, era preciso conseguir a harmonização de uma equipa muito dispersa e muito diversa. O empreendimento só era possível à custa de uma edição digital. O que nós temos tentado fazer é procurado automatizar o que é automatizável ao longo de vários processos, e aqui fazemos aquilo que se chamava Computing Humanities, computação para as humanidades, mas não tenho problema nenhum em chamar-lhe humanidades digitais. Em primeiro lugar, a marcação textual. Usamos a linguagem XML, Extensible Markup Language, e dentro dela o protocolo TEI, porque acaba por ser o protocolo mais bem aceito e mais fundamentado a que podemos recorrer, e assim garantimos a posterior transferência da nossa edição. Além disso, as etiquetas TEI, para quem as conhece, tem uma bateria de possibilidades de marcação de entidades e de atributos para fontes primárias, que é muitíssimo satisfatória para o espírito do filólogo que quer ter a edição o mais próxima possível com o texto, o mais próxima possível do texto de base que está a utilizar. O que usamos depois como editor de XML é este programa Oxygen, para já, apesar de não ser de uso livre, também não é muito caro, e aprendi recentemente que era feito na Roménia, e sempre é uma maneira de ajudarmos um país que até está um bocadinho menos afortunado do que o nosso. Depois passamos para a fase da normalização do texto, e aqui temos a grande surpresa desde há um ano para cá, ano e meio, de poder utilizar uma ferramenta cujo valor, acho que não deve haver observadora mais entusiasta do que eu para o valor do Edictor, porque imagino que ele tenha nascido de um sonho da Maria Clara, que fez um percurso como o meu, lidava bastante com corporalinguísticos anotados e, portanto,
precisava no seu dia-a-dia de olhar para aqueles pedacinhos de palavra amarrados a categorias, que é o que permite processá-los depois de uma maneira mais rápida e virmos confirmar empiricamente as nossas hipóteses sobre a evolução da língua, mas trabalhando, e com a Charlotte também, trabalhando em linguística histórica, sabemos que a partir do momento em que determinada palavra é arrancada do seu texto original, vinda ela originalmente do século XVI ou XVII ou XVIII, determinado manuscrito que levou uma edição ou foi copiado, perdendo nós o rastro da sua evolução ao longo do tempo, não vamos conseguir usar aquele corpus anotado como um corpus com todas as suas potencialidades de fundamentação em linguística histórica. Fazemos algumas, vou avançar agora rapidamente, agora uma conversa privada para os que lidam diariamente com o Edictor. Pegámos nele tal como estava, e, portanto, como já tínhamos um pensamento bastante completo sobre como deveria ser o nosso ficheiro completo TEI, tivemos que o compatibilizar com os ficheiros XML que saem do Edictor e, para já, estamos a fazer alguma perversão que espero seja solucionada com contactos posteriores. Isto leva a repensar o princípio que ouvimos no primeiro dia, formulado pelo Daniel O'Donnell, que os princípios teóricos, voltamos a eles e vamos questioná-los no momento em que usamos instrumentos digitais para fazer as humanidades. Há uma distinção muito clara, feita quer pelos investigadores em linguística de corpos, quer pelos filólogos, de que uma coisa é texto anotado, e aí é metalinguística, outra coisa é texto editado, e aí já é edição crítica, filologia. A distinção entre as duas coisas é muito clara. Vocês pensaram nisso, têm uma janela para a transcrição, uma janela para a edição, uma janela para a anotação de partes de palavra, e vai surgir posteriormente, pelo que percebi hoje, uma janela para a anotação sintática. Simplesmente a compatibilização desta separação, que é inspirada no conhecimento que nós temos, na prática que nós temos das nossas disciplinas, não é muito compatível com a forma como funciona a linguagem de marcação XML, que tem uma forma de hierarquização e de junção de etiquetas, de elementos e atributos aos tokens originais, que nos leva a pensar de uma maneira em fronteiras diferentes destas. E, portanto, se um purista da filologia, se lhe for explicado a forma como se deve interpretar um texto marcado em XML, já com a anotação toda do Edictor, vai ter alguma dificuldade em interpretar a hierarquia que ali é feita entre os outros elementos. Bom, fazemos algumas adaptações. Por exemplo, uma janela que está pensada para marcação lexical, imagino eu, estamos a usá-la para palavras-chave, portanto, nitidamente uma anotação metalinguística, deveria estar numa janela separada, mas como a máquina nos permite atribuirmos palavras-chave de fonologia àqueles tokens, nós estamos a usá-la para isso. Depois usamos a hipótese que vocês imaginaram de isolar frases e parágrafos para fazermos algum tipo já de anotação textual, é o que fazemos aqui. E, em terceiro lugar, levando mais longe, a outra não era a anotação textual, aqui é que é a anotação textual para palavras e frases, ou seja, a ferramenta foi imaginada para algumas funções, mas em vez de estarmos nós, que já vínhamos desenvolvendo um trabalho neste sentido, mas nunca tínhamos conseguido concretizar o sonho de compatibilizar as duas disciplinas, estamos para já a pervertê-la, imaginando que será possível depois, por troca de experiências, enriquecê-la e ver se é compatível com a nossa forma de entendermos quer a filologia, quer a linguística de corpos. A operação seguinte é a anotação por partes do discurso. Aqui entra outra vez o pragmatismo. Nós lidamos com textos históricos do português e do espanhol. Está
muito bem desenvolvida a anotação POS para o português através do Edictor, inicialmente pelo Tycho Brahe, com muito poucos erros. A Jacqueline ia ficar contente com a margem de erro a pequeníssima margem de erro que o Edictor comete ao anotar as partes do discurso do português, mas para o caso do espanhol, tem a sua própria história de linguística de corpos, já desenvolveu há mais tempo uma ferramenta que faz a mesma anotação de partes do discurso, mais rica, é a mesma anotação morfológica, mas que funciona bem para aquele efeito. Nós vamos ser obrigados para já usarmos duas ferramentas diferentes e a pensarmos mais tarde na compatibilização entre elas para podermos comparar as línguas. Para podermos funcionar em equipa e para que o nosso trabalho não seja um trabalho muito artesanal, o que está a acontecer é que vamos nos iniciando aos poucos, independentemente da nossa disciplina de origem, vamos nos iniciando em utilizadores mais ou menos profissionais de uma série de linguagens e de ferramentas. Estamos todos a aprender a programar em Perl, usamos esta ferramenta desenvolvida em Lancaster, VARD, e depois apurada com o DICER para fazer alguma normalização automática. Usamos o Wordsmith Tools, que é uma ferramenta preparada para lidar com corpora anotados, mas com alguma imaginação pode ser usada também para se tirarem algumas linhas principais do exame historiográfico de um corpus tratado consequentemente, e depois o Wordsmith Tools é pago, tem uma variante gratuita que é o AntConc, e para já usamos a base de dados SPSS, já sei que há umas de fonte aberta para as quais se calhar mudaremos depois. Montamos um site onde todas estas camadas de análise podem ser consultadas pelos colegas e pelo público, que vai ser quem, seja esse público especializado ou não, vai ser quem, usando os nossos motores de busca, vai fazer os cruzamentos finais entre as análises historiográficas e as análises linguísticas. Traçado este breve panorama, queria passar a algumas observações ou reflexões críticas. Começo por listar as vantagens desta computação para as humanidades, ressalvando que estou a falar sobretudo de filologia e de história cultural. A vantagem da introdução da tecnologia informática em disciplinas que dependem de fontes textuais é óbvia e já foi suficientemente sublinhada neste colóquio. Se estamos a falar do trabalho desenvolvido individualmente, a adoção da tecnologia avançada permite acelerar o ritmo, é uma coisa que parece clara para toda a gente, só não percebemos bem é como, olhando para o trabalho dos filólogos do século XIX, eles parece que faziam muito mais do que aquilo que nós conseguimos fazer em equipa, eles estavam a trabalhar sozinhos esse mistério, ainda não o resolvemos, mas há uma coisa que aumenta seguramente, que é o número de fontes a que o investigador pode aceder no caso de estarem digitalizadas. Também, não podemos esquecê-lo, embaratece a investigação porque permite viagens virtuais a deshoras a arquivos longínquos. Permite eliminar muitíssimo o risco de erro em operações sobre o texto e favorece novas descobertas apoiadas em operações automáticas. Não sei se tenho tempo para comentar isto convosco, mas vejam, por exemplo, o resultado que tem menos de um mês, que extraímos precisamente com o Wordsmith Tools, daquele conjunto de 600 mil palavras, 2.000 cartas escritas no século XX, em contexto de guerra, prisão, migração e exílio. Procurámos uma busca que se faz muito em linguística de corpos e de que falou bastante ontem o professor Tony Sardinha. Procurámos as colocações, neste caso os bigramas, duas palavras ou imediatamente próximas, ou imediatamente seguidas ou próximas e típicas desta coleção, em contraste com corpos de referência, que era do português literário ou técnico,
E sabíamos coisas à partida, falou-se aqui muito de, afinal, estamos a usar estas ferramentas e só confirmamos coisas que já sabíamos. Sabíamos à partida que o discurso da carta é muito mais dialogal do que outro tipo de discurso, portanto, pronomes de primeira e segunda pessoa apareceriam muito seguramente, serão expressões-chave deste tipo de cartas. Fórmulas também, porque não só as cartas têm partes muito padronizadas, como a conversação se baseia muito no uso de linguagem pouco imaginativa, muito fática, para mantermos a atenção do outro. Mas, por exemplo, não suspeitávamos de que o bigrama mais típico desta coleção era quase socrático, não sei. Vemos muito a presença da negação. É engraçado porque quer do lado da sintaxe, quer do lado da semântica, mesmo sem nenhum tipo de confirmação empírica como esta, o tema da negação é um dos temas que se sente que é dos mais importantes para compreendermos pelo menos o funcionamento da oralidade, mas estes textos quase falados por pessoas angustiadas, isto é quase de cortar o coração, o que nos dão sobretudo de coisas típicas deles e pouco típicas do corpus de referência é a expressão não sei. Okay. Disfórica. Vou regressar às virtudes deste tipo de trabalho. Há bocado estava a falar do trabalho individual. Se estivermos a falar de trabalho desenvolvido em equipa, a tecnologia em linha permite ainda que, além das vantagens acima enunciadas, a harmonização do trabalho do grupo, centralizando a informação, impedindo a repetição de tarefas. Muitas das ferramentas que nos mostrou hoje de manhã viam precisamente como pode funcionar o grupo e não haver repetição de tarefas. Acelera ainda mais o ritmo de produção, desculpem a expressão, e enriquece os resultados em consequência da interação que assim se favorece entre diferentes sujeitos pensantes. Eu tenho reparado que no meu tipo de projeto e em projetos semelhantes, mesmo que a logística inicial nos centros de investigação seja de gabinetes individuais e separados, acaba por se vir a formar espontaneamente o sistema do trabalho em open space, porque é o que nos permite trocarmos mais depressa a informação e avançarmos. A área das humanidades, muito apoiada na memória... queria falar noutro tipo de vantagens que já não são tão técnicas e são mais sociais. A área das humanidades, muito apoiada na memória e na erudição, sempre favoreceu os estudiosos que já beneficiavam de terem crescido em meios onde os temas culturais estavam omnipresentes. Uma biblioteca de família, uma educação em instituição de elite, uma vida em ambiente urbano, eram meio caminho andado para se poder vir a ser filósofo, historiador, literato. Esta área de estudos também sempre favoreceu a idade, pelo tempo que demora um indivíduo a acumular a memória dos antigos e depois por cima dela a memória do pensamento dos modernos. Os académicos trabalhando em humanidades foram assim, sem surpresa, as primeiras vítimas da revolução tecnológica, da liberalização da economia e da globalização da cultura. Nas universidades os cursos perderam prestígio, perderam atração, perderam alunos. Tais académicos continuam a trabalhar, mas cada vez mais isolados, como o genro do nosso colega que estuda o Tibete, e lamentam, para quem os conhece, lamentam com amargura a suposta ignorância dos jovens que à sua volta vêem triunfar, são aquela versão do sábio isolado na sua torre de marfim. O mundo das humanidades digitais está a alterar este panorama. A era digital, se é verdade que acelerou vertiginosamente a circulação da informação e foi responsável pela transformação da cultura no que se passou a chamar um produto industrial, também é verdade que democratizou o conhecimento, como todos temos observado ao longo desta semana, em todos os ramos do saber, incluindo o das humanidades. Já não é preciso pertencer originalmente a uma classe de elite ou ser-se muito adulto para se chegar a sábio. Hoje não se lhe chama sábio, os americanos chamam-lhe nerd, os portugueses chamam cromo, não sei como é que se chama aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, numa equipa de computação para as humanidades, há um lugar, isto agora a propósito da idade, há um lugar privilegiado que só pode ser ocupado por uma ou por várias pessoas jovens, com conhecimento de engenharia informática.
O seu domínio da tecnologia é imprescindível ao grupo e a sua capacidade de programar operações automáticas com os textos ou sobre os textos garante-lhes o respeito dos seus companheiros de letras, que tudo dariam para poderem criar eles também um pouco daquela magia. E esse acaba por ser mesmo o passo seguinte neste tipo de equipas. Os filólogos, historiadores ou linguistas de origem, por exemplo, aprendem um mínimo de programação, espero que o Marcelo confirme, o que lhes permite imaginar pedidos mais certeiros em termos de novas ferramentas que se possam trabalhar. Os informáticos, por seu turno, e outro problema de que o Marcelo falou hoje de manhã, são forçados a conhecer cada vez melhor as coleções de dados sobre as quais estão a programar e deixam progressivamente de as ver como dados, olhando-as cada vez mais também como criações do espírito humano. São convidados a olhar para os seus dados nessa perspectiva. Não quero terminar sem matizar um pouco o tom ingenuamente eufórico com que falei da computação para as humanidades. O lado mais escuro deste empreendimento é o que encontramos também em todos os setores da sociedade em que se empregam processos mecânicos. É que o erro humano ou a loucura humana a este nível tem consequências muito mais devastadoras do que as de falhas equivalentes em produções artesanais. Algumas estratégias de prevenção do erro são as que, isto sabe-se, por exemplo, pela história dos transportes ou pela história militar, não é? Um erro humano apoiado em tecnologia é muito pior. Algumas estratégias de prevenção do erro são as que passam pelas rotinas de verificação pelos próprios e pelo controle de qualidade pelos pares. Uma estratégia paralela é da insistência na inclusão de todas as gerações de académicos, mesmo dos que, à partida, têm tendência para serem info-excluídos. Eu aqui sublinhei a importância destas equipas agora serem mais jovens, mas também não se pode esquecer aqueles professores que acabam de se jubilar, por exemplo, que podem ser catalogados como info-excluídos, mas poder imaginar alguma maneira de os integrar é também ajudar a prevenir aqueles erros ingênuos que só as pessoas mais novas é que fazem, precisamente por serem isso. Não se podem, por isso, cortar todas as amarras com as formas tradicionais de investigação e de publicação de resultados. Não devemos pensar usar o digital para reinventar as humanidades, é 1000 vezes preferível usá-lo para as fazer renascer. Obrigada.